Hoje é uma paraxá interessante. O título da paraxá é Balaque. E tem dois personagens centrais nessa paraxá, que é Balaque e Balaão. Quem é Balaque? Balaque era rei de Moabe, rei dos Moabitas. Os Moabitas é um povo que descendeu de Ló. Ló coabitou, ele teve uma relação sexual com a sua filha, e aí veio os Moabitas. Os Moabitas eram opositores do povo de Deus naquela época, assim como a Amalequita, os amorreus, os girgazeus, vários outros povos aí. Os Moabitas eram um povo que era opositor, ou seja, era contrário, combatia contra o povo de Deus. Amém? Balaque era o rei de Moabe, ele tinha acabado de ascender ao trono. Ele tinha acabado de, ele substituiu Siquém. E os sábios dizem que ele não era um rei ainda preparado emocionalmente para liderar. Ele foi um rei de emergência. Então ele subiu porque não tinha outro, então foi ele. E nós vemos aqui, a Bíblia nesta paraxá, ela sai um pouco ali do tema principal, que era o povo peregrinando no deserto, e ela conta a história desse encontro de Balaque com Balaão. E o cenário da época era um cenário de guerra. Israel tinha acabado de sair do Egito, e eles estavam indo rumo a Canaã. E aonde eles passavam, eles dizimavam. Eles tinham uma força bélica muito grande. A Bíblia diz que eles tinham 600 mil homens aptos a guerrear. Ou seja, 600 mil homens que pegavam na espada. Calculando que, em média, um israelita na época tinha, vamos colocar aí baixo, 3 filhos. 3, vamos dar 1.800.000? É isso? 1.800.000, vamos chutar 2 milhões. 2 milhões de pessoas andando naquele deserto. E eles tinham acabado de sair de uma guerra ali com os amorreus, tinham ganhado a guerra. E eles não eram só um exército numeroso, mas eles tinham o maior poder do mundo, que eram com eles, que era Deus, que era o Senhor dos exércitos, que era o Yahvé. Então, além da força humana, eles tinham Deus Todo-Poderoso ao lado deles. Quem que ia ganhar desse exército? Ninguém, né? Não tinha para ninguém. E eles estavam indo, e aí eles acabam de guerrear ali com os amorreus, e eles ganham a batalha dos amorreus, e eles, a palavra vai dizer aí, eu não vou ler porque é muito extenso, ele vai do 22 até o 25:9, depois vocês podem ler em casa. Mas eles param para descansar na campina de Moabe. E aquele rei, Balaque, olha aquele povo e fala, meu Deus, estou perdido. Esse povo que está guerreando com todo mundo, ganhando batalhas, aonde eles entram, acabaram de chegar aqui no quintal da minha casa. E agora, o que eu vou fazer? E Balaque, a Bíblia diz que ele ficou apavorado, atordoado, ele não sabia o que fazer. Você já imaginou? Imagina só, 2 milhões de pessoas aparecer aqui em Campo Grande, e você ter notícia que esse povo é um povo temido, que é um povo que conquista, que é um povo que mata, porque na época eles matavam, eles dizimavam onde eles fossem. E aquele homem ficou apavorado. E ele ouviu, e ele foi ali com os anciãos, com os amalequitas, ele foi ali colocar para fora, aquela situação, e ele disse, rapaz, esse povo vai nos lamber igual a vaca, igual o boi lambe o pasto, porque é um povo muito poderoso. E aí ele se lembrou de um tal de Balaão. Balaão não era israelita, ele não era do povo hebreu. Balaão era um gentil, ele vivia afastado daquela região, mas ele era famoso, porque Balaque diz, na Bíblia diz que aquilo que ele abençoava, era abençoado, e aquilo que ele amaldiçoava, era amaldiçoado. Ou seja, a Bíblia se refere que ele era um homem que conversava com o Senhor, e o Senhor na tradução da Bíblia é o YHWH, é o Deus de Israel. Então esse homem tinha intimidade com o Deus de Israel, ele conhecia Deus mesmo sendo gentil, mesmo sendo de outra região. É um homem que tinha intimidade, o que ele falava acontecia. E Balaque falou, olha, eu vou recorrer a esse homem. E na primeira jornada ali, Balaque envia os oficiais, vamos dizer assim, de mais baixa patente, com dinheiro. Ele fala, olha, vai lá,
chama esse cara, esse tal de Balaão, traz ele para cá, porque eu quero que ele amaldiçoe esse povo, porque só dessa maneira eu vou poder fazer frente a esse exército, eu vou poder ganhar essa guerra. E assim foi. E aí ele enviou ali o pessoal, o cabo, o capitão, o tenente, o capitão já é alta, né? O tenente, eu não servi o exército, o tenente, o sargento, o cabo, e foram. Né? Homens ali importantes, mas não tão importantes, mas homens de confiança do rei, do rei Balaque. E eles chegaram até a cidade de Balaão, falaram para Balaão, chegaram, Balaão, o negócio está pegando, estamos em guerra lá na nossa região, e os israelitas acamparam na campina de Moabe, e Balaque está desesperado. Ele veio aqui, nós fomos enviados até você, para trazer esse dinheiro aqui, ele vai te encher de honra, vai te dar muito mais dinheiro, mas ele precisa que você profetize e amaldiçoe aquele povo. Aí Balaão fala, olha, eu não posso falar nada do que Deus não me permitir falar. Então vocês podem dormir aqui e à noite eu vou orar a Deus e vou ver o que Deus fala. E assim foi. O pessoal entrou na casa, ele orou e Deus falou, olha, Balaão, você não vai com este povo e eu não vou amaldiçoar este povo, porque este povo é meu, é um povo escolhido. Então não posso amaldiçoar esse povo e você fica quieto aí, você não vai. E aí, no dia seguinte, ele fala ali para os emissários, fala, olha, não vou poder ir, Deus não liberou, não vou amaldiçoar, porque ele diz que aquele povo é um povo bendito, dá um recado lá para Balaque, eu não vou poder ajudar. E os emissários voltam. E Balaque faz uma segunda tentativa. Ele envia homens mais poderosos, mais honrados do que os primeiros, aí ele envia general, ele envia o major, o capitão, o tenente-coronel, e vai até lá, com mais dinheiro. E aí Balaão olha aqui lá e fala, opa, sempre já assistiu o filme? Limousine chegando, helicóptero para dar missão para o cara? Foi mais ou menos assim, né? Chegou a carruagem ali, tudo. E aí Balaão ficou surpreendido, falou, rapaz, eu acho que dentro do coração dele ele falou, rapaz, é dinheiro demais, moço. E eu vou ter poder, eu vou ter prestígio. Eu fico aqui nessa cidadezinha, profetizando aí, que nada, eu vou para Moabe. A Bíblia não fala isso, mas no coração dele eu acredito que passou isso. E aí ele fala para aquele povo, para aqueles emissários novamente, fala, olha, dorme aqui e eu só falarei amanhã para vocês se eu vou ou não. E aí quando ele vai novamente e ora a Deus, Deus já sabia da intenção do coração dele. Deus já sabia que dentro do coração dele ele já tinha se rebelado contra Deus. Dentro do coração dele ele já tinha se corrompido com o dinheiro, o poder, o status, o prestígio. Dentro do coração dele ele já estava lá em Moabe. E aí Deus fala assim, olha, é igual aquela criança, né, que se rebela contra o pai. Você fala, senta, o guri fala, olha, eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Não tem as crianças que são rebeldes assim? E assim era Balaão, olha, eu estou aqui, mas a minha intenção, o meu coração já está lá. Deus libera ele, fala, olha, vá, mas só vai falar o que eu mandar você falar. Você não vai falar nada além do que eu mandar você profetizar. Só que Deus já ficou triste, já se irou. Quando Balaão foi a segunda vez falar com Deus, porque ele já sabia do decreto de Deus a primeira vez, ele já foi com o coração rebelde, e naquele momento Deus liberou ele. Mas Deus também já emitiu um juízo sobre ele, Deus já se irou contra ele. E aí por isso que ali, né, no meio do caminho, Deus já envia um anjo com uma espada, e aí vocês conhecem toda a história, né, ele não consegue, consegue atravessar ali, e bate na mula, e a mula fala, aí vocês lêem em casa. Né? E aí ele chega até o rei. Por 4 vezes, ele tenta amaldiçoar aquele povo. Por 4 vezes, ele fala, olha, faz um altar aqui e tal, traz isso. Ele sobe lá, e quando ele vai profetizar, porque ele fala para Balaque, fala, olha, eu só vou falar aquilo que Deus falar, eu não vou falar nada além disso. E quando ele começa a falar, Deus transforma as palavras que seria de maldição em bênção para Israel. Olha que maluco isso. E ele começa a abençoar Israel. E aí, Balaque fala, rapaz, não é possível, vamos mudar de lugar. Vamos para outro lugar, vamos lá para outro monte, que talvez essa visão tua aqui, você não esteja vendo bem.
vamos mudar e quem sabe lá você amaldiçoa. E aí eles mudam de lugar, mesma coisa. Quando ele vai amaldiçoar, Deus transforma a palavra dele em bênção. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que Deus abençoou, homem nenhum pode amaldiçoar. O Israel da época, o Israel hoje, a Bíblia, nós somos gentios, mas nós somos enxertados, né, pelo que é ensinado aqui, nós somos enxertados na oliveira. A Bíblia diz isso. Então nós temos a mesma proteção que aquele povo tinha. Nenhum encantamento, depois ele fala que nenhum, ele dá uma profecia de bênção, ele fala que nenhum encantamento e nem adivinhação pode pegar na tenda de Jacó, ou seja, nada pode amaldiçoar o que Deus abençoa. Amém? E aí o rei fala para ele, olha só, nós tínhamos o trato, eu só te pagaria se você amaldiçoasse. E aí ele querendo muito aquele dinheiro, provavelmente era muita grana, e aí em 2 Pedro você entende, diz que Balaão amou o prêmio da injustiça, ou seja, ele amou a grana. Mas ele não conseguia amaldiçoar aquele povo. Ele não conseguia amaldiçoar aquele povo. Aí eu quero entrar na pregação. Se você for um pouquinho para frente, eu quero que você, agora nós vamos ler. Abra a tua Bíblia aí, no capítulo 25. Nós vamos ver o que aconteceu aqui. Enquanto Israel se demorava em Sitim, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos deuses. O povo comia e se prostrava diante deles. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Nós vimos que Balaão não conseguiu amaldiçoar aquele povo. Mas Balaão teve uma grande ideia. Ele falou, olha, ele queria ir embora com o dinheiro. Ele falou, não consigo amaldiçoar esse povo. Mas Balaque, eu vou te dar uma estratégia que vai arrebentar com esse povo. Eu vou te dar uma estratégia que você vai conseguir destruir esse povo. Ou seja, você vai usar a força que esse povo tem contra eles. Você vai usar o Deus deles, o Deus Todo-Poderoso, contra eles. De que maneira? Faz o seguinte, pega as meninas mais bonitas que você tiver no reino, as prostitutas mais elegantes, mais finas, e joga para lá. E faz elas se infiltrarem no meio deste povo. E assim fez. Por isso que aqui relata. E aí diz que aquelas mulheres começou a seduzir aqueles homens, e a paga pelo trabalho da prostituição não era dinheiro, era algo muito mais profundo e muito mais caro do que o dinheiro. Aqueles homens começaram a cometer idolatria. Quando as prostitutas seduziram aqueles homens e conseguiram enredar eles ali no laço da prostituição, elas falaram, opa, eu não quero o teu dinheiro, mas eu quero que você adore a Baal-peor. Adore esse Deus, coma do sacrifício dele, coma das comidas consagradas dele. E diz que naquele dia, se você ler um pouquinho mais para baixo, disse o Senhor a Moisés, toma os chefes do povo, enforca-os ao Senhor ao ar livre, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Assim Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate aquele dos seus homens que aderiram a Baal-peor. Então um homem dos filhos de Israel veio e trouxe aos seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e toda a comunidade dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Veio isso Finéias era o neto de Arão, tá? Filho de Elazar, filho de Arão, o sacerdote levantou-se e tomou-se uma lança. Seguiu o israelita até a tenda e lá transpassou pela barriga o homem israelita e a mulher, e cessou a praga que feria os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24 mil. 24 mil israelitas morreram porque deixaram-se seduzir pela prostituição. Agora vamos lá. Vai lá em Apocalipse no capítulo 2, versículo 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão,
o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Amém? Está falando para nós, igreja, hoje. Olha só que grave isso. Ele diz que tem gente na igreja que sustenta a doutrina de Balaão. Irmãos, em Zacarias 2,5, a Bíblia diz, Deus fala, eu mesmo serei a ela um muro de fogo ao seu redor. Todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador e entrou no reino dos céus, todo aquele que confessou os seus pecados, tem uma proteção, ou seja, um muro espiritual que o diabo não pode transpassar. Era aquele muro espiritual que Israel tinha, por isso que Balaão não conseguia amaldiçoar aquele povo. Mas Balaão, com a mente satânica, com a mente demoníaca, ele falou, olha, se eu conseguir que esse povo peque, eu consigo enfraquecer o muro. Eu consigo que Deus emita um juízo sobre eles. E aí Jesus fala que na igreja hoje, existe ainda essa doutrina. Irmãos, nós temos esse muro espiritual, nós temos essa proteção em nossa volta. O diabo não pode nos tocar. O diabo não pode nos tocar. Isso é o que está na Bíblia. Porém, do lado de fora, esse muro é intransponível. Ninguém pode transpor esse muro. Mas ele é fraco do lado de dentro, aonde nós estamos. Porque a única pessoa que pode enfraquecer o muro é eu e você. Aí você fala, nossa, eu vejo a batalha espiritual dentro da igreja, você fala alto com o diabo, você, em nome de Jesus, sai, capeta, sai, Satanás. E quanto mais alto, parece que o diabo vai ouvir, né, mais. Mas na verdade, irmãos, é a nossa conduta, ou seja, a nossa submissão a Deus, que vai deixar o nosso muro protegido. Você quer ver? Em Jó 1, versículo 10. Quando o diabo começa a negociar com Deus, ele fala, olha Deus, esse cara aí tem uma cerca espiritual em volta dele que eu não consigo transpor. Eu não consigo avançar nessa cerca espiritual. Porém, tira essa cerca para que eu possa tocá-lo. Né? E aí a gente vê lá, caso não cercastes com sebe. Sebe é cerca, né? É muro. A ele, sua casa e tudo quanto tem. E aí o diabo falou, como que eu vou poder tocar? O diabo, ele anda ao redor, procurando a quem tragar. Ele anda procurando, ele não pode tragar todo mundo. Mas ele anda procurando brecha, né, a palavra, a brecha, a oportunidade que ele tem para te arrebentar. Ele anda procurando uma falha nossa para poder entrar e para poder acabar com tudo. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos, às vezes você está passando por um momento ruim, um momento difícil, as coisas estão dando tudo errado, você faz uma coisa e não dá certo, você não tem paz, é briga, é falta de dinheiro, é um monte de coisa, é enfermidade, né? Por quê? Talvez você deu uma brecha, talvez o teu muro do lado de dentro está fraco, talvez você deu uma vacilada ali, e se acostumou com essa vacilada, e aí o diabo entrou, e aí o diabo arrebentou. A batalha espiritual, a única forma de você conter os ataques do diabo, é andar em submissão a Deus, é obedecendo a palavra do Eterno, é fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Amém? Porque a palavra de Deus, lá em Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. O diabo é o mestre da cilada. O diabo ele não chega de chifre, ele não chega de rabuda, ele não chega vermelhão, ele não chega feio. Ele sempre é sutil, ele sempre é requintado, ele é sempre fino, ele é uma meia-verdade, ele fala, isso aqui é bom, isso aqui é maravilhoso.
ele aparece como uma mulher bonita, ele aparece como uma oportunidade imperdível, ele aparece sempre como um caminho mais curto, ele vai aparecer sempre como a coisa mais fácil a se fazer. O diabo aparece de várias formas na nossa frente. Mas a Bíblia diz para nós andarmos vigilantes, andarmos sempre atentos, porque ele usa cilada. Eu creio que ele levanta, faz uma reunião ali com os demônios e fala, olha, vamos armar cilada lá para o pastor Pedro. Você vai colocar isso, 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 porque ele já foi isso, então ele tem problema aqui, ó, nessa área, ele é fraco aqui, 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 aqui. E aí ele, igual o campo minado, né? E ele vai colocando. E aí você levanta de dia, de manhã, e começa teu dia. E aí você cai sempre nas mesmas coisas. Você se explode sempre na mesma mina. Porque ele te conhece, porque ele sabe, ele é ardiloso. A Bíblia diz que ele tem astúcia. O diabo não perdeu a inteligência dele. Só que ele usou a inteligência dele agora é só corrompida, ou seja, ele é muito inteligente, até mais do que Daniel. Mas ele usa a mente corrompida dele para nos corromper. O diabo conhece você melhor do que você mesmo te conhece. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe, ele já conhece o nosso passado, ele sabe o nosso presente, ele sabe no que ele pode te pegar, ele sabe no que você é fraco, ele sabe naquilo que você ainda é deficiente, naquilo que ainda você não se converteu, naquilo que você ainda luta, naquilo que você ainda tem dificuldade, e ele joga cilada. E nós caímos como pato, nós caímos como a caça, todos os dias. Todos os dias nós caímos, porque eu sou assim e eu não vou mudar, né? A minha mente é essa e acabou. Mas irmãos, quando isso acontece, nós estamos vulneráveis à invasão diabólica na nossa vida. Quando nós tropeçamos, o muro fica fraco. Quando nós tropeçamos, o muro se quebra. E aí gera morte, como gerou aqui em Moabe. Morreram 24 mil israelitas, porque eles resolveram agir de acordo com a carne deles. Eles resolveram se entregar à prostituição e à idolatria. Talvez você se entregue a outras coisas, e isso tem gerado morte na tua vida. E Deus quer erguer um muro hoje, ou Ele quer reparar o muro na tua vida. Talvez Ele tenha uma brecha que você deu, talvez você nem saiba dessa brecha. Mas a tua vida está uma bagunça porque você ainda não se arrependeu e não fechou essa brecha. Porque o arrependimento é a massa, é o cimento que vai fechar essa brecha. Quando você se arrepende daquilo que você fez, é o cimento espiritual que vai fechar a brecha do diabo na tua vida. Amém? Então ele é ardiloso. E aí a Bíblia fala sobre uma armadura. Ela fala sobre se vestir com uma armadura espiritual. Essa armadura de Efésios, não é você parar lá um dia de manhã e falar, Deus, agora eu me revisto com a tua armadura. Não. Ele diz, olha só, o capacete da salvação. Por que ele fala do capacete? Aonde o diabo atua? Mente, olho e ouvido. Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você escuta, pode ser para te aproximar de Deus ou para te afastar de Deus. Então nós precisamos estar bem vigilantes quanto ao que nós estamos vendo e escutando. Porque no subconsciente, ou seja, lá na tua alma, isso vai te influenciar. Eu estou lendo o livro do Otman Nee, ele é fantástico na arte de secar corpo, alma e espírito. E aí ele fala a revelação ali que nós somos o tabernáculo, o templo de Deus, e ele compara realmente ao tabernáculo, que na época era o Mishkan. E ele diz que o nosso corpo é a parte mais pobre, a parte mais natural, é o pátio do templo. É onde a luz natural está. E ele compara a nossa alma com o santo, que é o lugar onde o candelabro ilumina. Ele está entre o corpo e o espírito. E o espírito ele compara o santo dos santos. Lá é um lugar escuro, onde só Deus pode iluminar. E aí ele fala que, é bem legal que ele fala que o homem na criação original dele era movido pelo Espírito. O Espírito recebia de Deus, dava o comando à alma e a alma dava o comando ao corpo.
E quando entrou o pecado, essa pirâmide inverteu. Nós recebemos a informação do corpo, a alma se movimenta, porque a alma é o centro das emoções, da personalidade, do intelecto. É ela que determina se você vai fazer ou não. E aí nós recebemos a informação do corpo, alimenta a alma e eu faço. Quando eu faço isso, eu estou agindo pela carne. Porque o corpo é carne. Carne. Mas Deus, quando você nasce de novo, Ele quer fazer de novo com que a pirâmide se inverta. Ou seja, Ele quer te alimentar no Espírito, onde só Ele habita, porque o Santo dos Santos é só a presença dEle que está lá, para dar um comando para a sua alma, para que o teu corpo obedeça. E você ande em submissão à palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Nós temos como obedecer a Deus como uma coisa chata ainda, infelizmente. O nosso conceito de obedecer a Deus, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo outro, eu não posso fazer aquilo. Se você tem essa mente, você tem que se arrepender agora. Se você tem essa mente de que é chato obedecer a Deus, você ainda não nasceu da água e do Espírito. Você ainda vive pela carne. Porque quando você vive pelo Espírito, a hora que Deus te iluminar no Espírito, você vai andar como homem e mulher espiritual. E as coisas que você vai fazer vai ser por fé. Porque é necessária a iluminação de Deus naquele lugar. E a nossa mente é um campo, o pensamento é o pai da ação. Está no nosso curso lá. O pensamento é o pai da ação. Uma ação vem sempre antes de um pensamento. Nada nasce, você não faz uma ação ou não pratica algo sem antes pensar nisso. Por isso que a Bíblia fala, pensa naquilo que é bom, nas coisas eternas, nas coisas sublimes, nas coisas boas. Se alimenta disso aí. Então você tem que procurar naquilo que você ainda é fraco e se afastar. Existe pecado que você deve correr, deve se afastar. E por isso que ele diz, o capacete da salvação, ou seja, quando eu penso coisas boas, quando eu tenho uma mente positiva, quando eu leio e medito na palavra de Deus, quando eu me alimento de pensamentos bons, de verdades bíblicas, quando eu me alimento de fé, quando eu me alimento com a oração, quando eu venho no culto, por isso que é importante vir no culto, quando você se alimenta de uma palavra, a sua mente é renovada e transformada pelo poder da palavra de Deus. E aí a tua atitude é diferente, você pode perceber, fica um mês sem vir na igreja, você vai ver o teu comportamento como muda. Muda ou não muda? Ou é só comigo? Muda. Se você fica um tempo sem se alimentar da palavra de Deus, o teu comportamento muda. Por quê? Quem está te influenciando é o diabo. E irmãos, a palavra diz que não tem o meio crente, não tem o crente, não tem os inimigos e os amigos de Jesus ou de Deus. Existem os que são e os que não são, porque Jesus diz, quem não é por nós é nosso inimigo. Quem não é por nós é contra nós. Quem não é por nós é contra nós. Ou seja, ele diz assim, aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus. Não tem os meio termo, né? Os amigos, inimigos, meio termo, não existe. Por isso que tem gente na igreja que está vindo por uma forma religiosa de vir ainda, mas por dentro já se rebelou com tudo. Já se rebelou com Deus, já está igual Balaão. Eu estou aqui, mas eu já não acredito mais. Eu estou porque, com medo de ir para o inferno, não sei, não acredito mais. É preciso a gente rever esse conceito, porque o diabo não pode ter vantagem sobre nós. O diabo está tripudiando em cima da igreja, porque a igreja deixou de andar na vontade de Deus. E você pode orar, jejuar, que isso aí não espanta o diabo não. Você pode falar em nome de Jesus, o sangue tem poder, eu repreendo, não vai adiantar nada. O que vai adiantar é uma vida reta diante do Senhor. E aí ele fala que você veste a couraça da justiça. Quando você é pecador, você é injusto. Mas quando você confessa o teu pecado a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados e te livrar de toda a injustiça. Você se torna justo. Mas é necessário o arrependimento.
É necessário você voltar e não praticar mais. Porque o arrependimento não é emoção, não é remorso. O arrependimento é, opa, eu vi que isso está errado. E eu vou procurar com toda a minha força não fazer mais isso. Porque a palavra de Deus não quer que eu faça isso. É eu brigar comigo mesmo, me esmurrar, mas resolver obedecer a Deus. Então essa couraça da justiça é uma das armas. Nós falamos aqui do capacete e da couraça. Ou seja, eu confesso e me arrependo dos meus pecados. Você veste a tua couraça. E aí ele diz também do escudo da fé, que apaga todo o dardo do inimigo. Quando você tem fé, irmãos, mesmo que a coisa está preta, mesmo que o negócio está pegando fogo, a tua mente é positiva e você crê nas promessas de Deus. O pastor José pregou semana passada aqui. Nós pegamos a verdade espiritual que já existe e trazemos à existência. Amém? Esse é o escudo, nós precisamos andar por fé. Se todo mundo está falando mal do país, se todo mundo está negativo, nós não podemos ser assim. Nós temos que influenciar positivamente as pessoas. Como tem sido a sua influência? As pessoas têm chegado ao teu lado e você tem dado ânimo às pessoas? Ou você tem entrado na onda delas em murmurar também? Nós precisamos ser aquela injeção de ânimo, sabe? Quando forma aquela roda lá no serviço, e eu chego, eu vejo, eu já entro e dou uma injeçãozinha de ânimo ali para eles. Fala, não pessoal, vai ser bom. Não rapaz, você vai vender hoje. Aí tem uma plaquinha agora que eles põem lá, você é o próximo a vender um veículo. Fala, isso aqui é profético, você vai vender agora um carro, cara, aqui ó. Às vezes o cara está lá, cabisbaixo, sem vender, sabe? Então a gente precisa ser esse instrumento de Deus nas vidas das pessoas. Ser positivo, ter a fé positiva, ter a mente positiva. Mesmo que tudo vai mal, nós precisamos crer nas promessas de Deus. E precisamos influenciar as pessoas positivamente. É por isso, irmãos, que as pessoas não nos seguem. As pessoas não andam com a gente. As pessoas não vêm na igreja. Porque nós não estamos influenciando positivamente. Porque se a pessoa olhar no teu olho e ela vê uma influência positiva, ela vê algo de bom, ela quer andar com você. Quem não quer andar com as pessoas boas, né? Tem gente que você chega e fala, cara, esse cara, nossa, esse cara tem uma energia negativa, é carregado, né? Mas a gente precisa ter energia positiva, né? O Espírito Santo de Deus fluindo em nós. Nós vamos ser referência, irmãos. Então ele fala sobre isso também. O escudo da fé, ser positivo. E a sapatilha da prontidão do Evangelho. Irmãos, não existe meio termo. Ou é de Deus ou não é. Isso a Bíblia fala, não sou eu que estou falando não. Nem trazendo peso para vocês, mas é a Bíblia. Quantas pessoas você conhece que está desviado da igreja? Quantas pessoas você conhece que, né, talvez uma palavra, um incentivo, um convite, traga essa pessoa à presença de Deus? Nós precisamos sair do nosso casulo. O que você tem, irmãos? Tem muita pessoa que está seca, né? A gente percebe as pessoas sedentas por uma palavra de Deus, a gente percebe as pessoas sedentas por algo positivo, a gente percebe as pessoas sedentas por uma direção, e nós temos isso dentro de nós, porque se você vem no culto uma ou duas vezes, você já tem o suficiente para passar. E essa sapatilha do Evangelho, essa prontidão, também é uma arma espiritual contra as ciladas do diabo. Então, para você que quer vencer o diabo nessas áreas, é interessante, é importante você seguir uma vida de submissão a Deus. E só assim, você vai fechar a brecha do muro espiritual. Amém? Porque em 2 Coríntios 2,11, diz lá, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus ardis. Ou seja, para que Satanás não leve vantagem sobre você, você não pode ignorar a sutileza, a ardileza, a expertise de Satanás. Você tem que estar sempre ligado, sempre ligado. E o grande problema é que a gente anda no automático, né? A gente aperta o botão e vai no automático. E não percebe as nuances do diabo durante o dia.
não percebe as ciladas que ele arma. E se a gente parasse, acendesse a luzinha vermelha e falava, opa, tem alguma coisa errada aqui. Para, medita, olha e fala, olha, isso aqui é cilada, isso aqui é engodo, isso aqui é armadilha. A gente precisa ficar atento, ligado. O diabo não brinca. Se o diabo tem uma qualidade, a única que ele tem é que ele não para de trabalhar. Ele é um cara trabalhador, ele é um cara esforçado, ele é um cara que todo dia, ele não dorme não, é todo o dia, toda hora, todo minuto, todo momento. Agora ele está aí, influenciando, ele está batendo na tua cabeça. Saiu dali, ele está ali também. Ele é teu opositor, o pastor Pedro já explicou aqui, ele sempre está fazendo oposição a você diante de Deus, sempre. Sempre que você leva uma oração, ele está lá para te opor. Só que ao derredor não é ao redor, porque ao redor tem o muro espiritual que Deus colocou para te proteger, amém? Então ele não pode te tocar, o maligno não pode te tocar, mas é preciso se submeter à vontade, à verdade da palavra de Deus. Viver uma vida íntegra, justa e reta. Vamos conseguir? Não, é difícil, é muito difícil, mas entenda uma coisa, existe aquela premeditação ao pecado e existe o resbalo, o vacilo. E eu creio que Deus analisa isso, porque Ele diz que analisa a intenção do nosso coração. Se a intenção do teu coração for não errar mais, e você errar por algum motivo, tudo bem, Deus vai olhar de uma maneira. Agora, se você tiver a mente e o coração já inclinado, falar, não, eu vou fazer com toda a tua força, eu vou fazer o pecado, eu vou cometer isso, e não interessa o que Deus pensa, aí meu irmão, aí o diabo entra e te arrebenta no meio, amém? Então o que eu quero te alertar hoje, eu não quero trazer peso sobre a tua vida, mas eu não quero tratar do pecado, mas eu quero tratar do mundo espiritual à tua volta, do mundo espiritual e da guerra. Irmão, nós estamos em guerra o tempo todo, é guerra, é pau, o mundo espiritual não para, é o tempo todo, é briga, não tem esse negócio de maresia boa não, é o tempo todo o pau fechando, é anjo, é demônio, é tudo, amém? Então nós precisamos estar vigilantes, amém?